Bom dia, pessoal. Hoje é dia 9 de abril, quinta-feira, e a gente está começando mais uma reunião matinal, onde a gente vai discutir os principais destaques do mercado doméstico, internacional, falar um pouco de índice dólar e também de empresas e fluxo aqui na casa. Mas começando com os destaques aqui no Brasil, obviamente destaque para aprovação do projeto de lei sobre a terceirização, né? A gente tem aí, ontem estava sendo votada e há algum tempo já fazendo bastante barulho, algumas manifestações na frente do Congresso com relação ao projeto de lei. Mas o fato é que ontem foi votada e, apesar de ter passado o projeto não com todas as mudanças que o Levi pediu, o próprio Eduardo Cunha recebeu um telefonema do ministro da Fazenda, do Joaquim Levy, falando que ficou satisfeito com o conteúdo. Lembrando que o Levy já tinha comentado que estava com medo de uma queda na arrecadação caso esse projeto de lei passasse sem nenhuma mudança, mas de fato o Congresso acatou algumas mudanças ali e, de certa forma, o Levy ficou até satisfeito. Passando para a parte de articulação política do Temer, a gente sabe que agora ele deu início aí de uma maneira mais forte nessa articulação. Ele já vem até negociando com a Dilma um pacote para acalmar os ânimos do PMDB e também até entregou uma carta de intenções no qual ele fala aí que os partidos se comprometem a apoiar as medidas fiscais aí de maneira mais forte daqui para frente. Então, o fato é que o pessimismo e as tensões políticas deram uma boa amenizada nos últimos dias. A gente viu até Bolsa refletindo essa questão, então um pouco menos de aversão a risco com relação à questão política aqui no Brasil. Hoje também o Nelson Barbosa vai para o Congresso para discutir as MPs 664 e 665, então às 9h30, Nelson Barbosa no Congresso. Com relação à agenda doméstica, fraca hoje, sem muitos dados relevantes. Passando para a parte internacional, a gente tem ainda o mercado externo repercutindo a ata do Fed de ontem. A gente viu uma falta de consenso ali entre os integrantes do Fed, alguns falando que o dólar valorizado e o preço de petróleo para baixo vão deixar a inflação no patamar baixo, o que faria com que um aumento de juros fosse necessário mais para final do ano e até começo de 2016, mas alguns outros integrantes já falando que um aumento em junho já, o início do aumento de juros em junho seria justificado, então sem consenso aí, isso aí trouxe bastante volatilidade ontem nos mercados lá fora e aqui também. Continuando aí nos Estados Unidos, destaque para o balanço da Alcoa, que abriu a safra de resultados, ali um balanço abaixo do esperado, então trazendo certo pessimismo para a Bolsa lá nos Estados Unidos, que até então operavam em baixa, mas agora já na Europa, a bolsas para cima, muito por conta de dados na Alemanha, a atividade industrial veio levemente acima do esperado e mostrando expansão. E junto a isso a gente teve a questão da Grécia fazendo o pagamento de uma das parcelas aí de empréstimos para o FMI e também a Grécia destacando que vai continuar cumprindo todas as obrigações que tem junto ao Fundo Internacional. Então isso impulsionou as bolsas lá na Europa. Quanto ao petróleo em alta, muito por conta da forte queda de ontem. Tá? Ontem o petróleo caiu quase 6%. A gente teve alguns dados aí de estoque nos Estados Unidos vindo acima do esperado, então o petróleo sofreu bastante ontem, mas hoje opera em alta. Então esses foram os destaques aí de mercado internacional e doméstico. Agora eu vou passar para o Danilo Zanini para falar um pouco de índice e dólar. Bom dia, Danilo. Bom dia, Kim. Bom dia, XP. Bom, Kim, como você mesmo mencionou aí, essa falta de consenso entre os integrantes do Fed fizeram com que o dólar fosse bem pressionado e fechou ontem no campo negativo. Teve uma desvalorização de 2,55%, fechou cotado abaixo da região de 3.100 pontos. O fechamento do dólar ontem foi a 3.071,50. Vale ressaltar que ontem os estrangeiros tiveram uma atuação bem intensa no dólar. Eles ficaram net vendedores em 27.008 contratos e seguem com um saldo acumulado de 167
456 contratos. Mais um destaque aí para a volta dos estrangeiros atuando na ponta vendedora do dólar. Então vale destacar que aí a média do ano passado, os estrangeiros ficaram net compradores no dólar aproximadamente em 350 mil contratos. E aí há um bom tempo a gente não vê esse patamar sendo trabalhado acima de 200 mil contratos. Então é um pouquinho, a gente vai ficar com um pouquinho de atenção em relação ao dólar. Já em relação ao índice Bovespa, no pregão de terça-feira nós tivemos um pregão bem neutro. Ontem também um dia bem flat, tá? Mas entretanto esses últimos 2 dias foram dias de queda para o índice Bovespa. Ontem o índice Bovespa teve uma desvalorização de 0,13%, fechou cotado a 53.661 pontos. Os estrangeiros também ficaram vendedores no índice em 6.450 contratos e seguem com um saldo acumulado de 87.211 contratos. Vale destacar que o índice Bovespa teve uma forte valorização desde o meio da semana passada até meados dessa semana e agora a gente está em um estado um pouco sobrecomprado, analisando pela ótica técnica, por meio do gráfico. Então uma desvalorização, uma correção do Ibovespa seria natural para posteriormente o índice voltar a subir. Então vamos ficar atentos, a gente pode ter um dia um pouco mais lateralizado, o índice Ibovespa está trabalhando com, o índice futuro está trabalhando com uma queda de aproximadamente 0,3% no início desse pregão. Ontem nós abrimos 2 vendas para swing trade, quem tiver interesse fiquem atentos, já evoluiu bastante no pregão de ontem, como o Kim mencionou aí pela forte desvalorização do petróleo, a gente abriu uma venda em Petrobras, o ativo está dando mais de 4,5% só no pregão de ontem, e a nossa expectativa é que ele amanheça hoje um pouco neutro e depois tenha aí uma pressão vendedora. Então abrimos venda em Petrobras a 11,07. Agora a gente já não tem mais alvo para operação, a gente só vai gerenciar o stop, né, em busca de mais quedas para o papel. E também abrimos uma venda nas ações da Vale 5, a venda foi iniciada a R$ 16,25. Seguimos céticos em relação à Vale, a ativo subiu aí de segunda até terça-feira, ontem teve uma pressão vendedora e a expectativa é que ela volte a cair no pregão de hoje e também no pregão de amanhã. Gostaria de desejar a todos uma excelente quinta-feira, bons negócios e até mais. Obrigado, Danilo. Obrigado pelas informações. Agora eu vou passar para a parte de empresas. Petrobras continua no radar, obviamente. A gente teve algumas informações com relação ao balanço e a data. A Folha falando que a empresa deve divulgar o balanço até o dia 20 de abril e o Valor Econômico falando na data de 17 de abril. De qualquer forma, a sinalização é que até dia 20 de abril esse balanço tão esperado deve sair. Então a gente pode ver aí ao longo dos próximos dias isso impulsionando, né, essa expectativa do balanço impulsionando as ações, ainda que de maneira pontual, porque a gente sabe questão de alavancagem e fundamento da empresa continuam os mesmos. Passando para Souza Cruz, hoje a gente vai ter às 15 horas uma assembleia especial para discutir justamente sobre uma possível reavaliação da empresa para avaliar preço de uma possível nova OPA. Lembrando que a BAT chamou a OPA a um preço definido, mas a Aberdeen, que é um acionista bem relevante, discordou do preço, queria fazer uma nova reavaliação, então eles vão hoje na Assembleia, às 15 horas, discutir um pouco sobre isso, sobre essas questões lá na Souza Cruz. Passando para o setor de educação, a gente tem a Semesp, que é o sindicato que representa as principais instituições privadas do ensino superior. Eles conseguiram uma liminar para derrubar aquela trava de reajuste de mensalidade de 6,4% para as matrículas de FIES. Lembrando que há algum tempo as empresas já tinham conseguido essa liminar e foi derrubada, e agora eles conseguiram de novo. Acho que é difícil se apoiar nisso para comprar o setor ou alguma coisa nesse sentido, é mais um alívio pontual, mas de novo o setor de educação ainda muito ruidoso aí com essas mudanças do FIES, apesar de ter bastante investidor já voltando a olhar o setor, mas de novo não dá para se apoiar aí nessa liminar que pode ser derrubada a qualquer momento. E para finalizar, a Eletrobras, a gente teve aí algumas notícias de que a Operação Lava Jato vai aprofundar as investigações na empresa, principalmente com relação ao edital da montagem de Angra 3 em agosto de 2011. De acordo com os investigadores, eles querem olhar mais de perto porque talvez esse edital tenha sido configurado para ajudar certos participantes ou alguma coisa nesse sentido. Então, Lava Jato intensificando aí investigações na Eletrobras, tá? Então, esses foram os destaques nas empresas. Vou passar agora para o fluxo aqui na casa. Os locais terminaram
Net vendidos em 42 milhões de reais, com destaque na compra para BBSE, Itaúsa, BR Foods, TOTVS e Petro 3. Destaque na venda para Kroton, JBS, Multiplan, Gafisa e Iguatemi. Os estrangeiros terminaram net vendidos em 21 milhões de reais, com destaque na compra para Itaú, Gol, CSN, BBSE e Positivo, e na venda para Vivit, Susbi, Petrobras 3 e 4 e JBS, tá? Então esses foram os destaques de fluxo aqui na XP. Passando para a parte da mesa de BTC, os comentários ali, ainda muita demanda para Vale 3 e Vale 5 também. A gente viu algum tempo atrás até um short squeeze na Vale 3 e a nossa mesa de BTC vem alertando aí que ao longo dos últimos dias está chamando bastante atenção essa alta demanda, tanto em Vale 3 quanto em Vale 5. Outros destaques foram a Bev e Klabin também na nossa mesa de BTC. Então esses foram os fluxos aqui na casa e destaque da mesa de aluguel. Só lembrando, pessoal, também que ontem a gente passou a estrutura da semana, visando uma proteção para os investidores que detêm ações da BB Seguridade. A gente alertou aí com toda essa questão aí de possível IPO de Caixa Seguridade, etc. Pode ter alguma pressão, então nada mais justo que um investidor que tem BB Seguridade fazer uma proteção via derivativos a custo zero. Essa estrutura, ela protegia cerca de 17% e você participa ainda de uma alta de até 17% até o final do ano, então bem interessante para os clientes que têm BB Seguridade. Vale entrar em contato com a nossa mesa de produtos estruturados. Bom, pessoal, então esses foram os destaques da nossa reunião matinal de hoje. A gente se vê daqui a pouco no UFC. Bom dia e bons negócios a todos.